Hi guys, welcome to my channel Estamos Together, and today we're gonna talk about the prepositions in, on, at. Before we get started, I'd like to remind you to subscribe to my channel. Hit this little bell icon and you can get notifications about all of my videos. Please share this video, like it, and also go to my Facebook page on the link below. Thank you! Então, como eu falei no começo do vídeo, hoje eu vou falar sobre as preposições in, on, at. Eu acredito que, assim como eu, muita gente tem dúvidas de como usar o in, on, at. Bom, então para começar, hoje eu vou começar falando sobre o uso do in. Quando que eu uso o in? Bom, essa preposição ela sempre dá a ideia de dentro de algum lugar. Por exemplo, quando você está dentro de um quarto, quando você está dentro de uma sala, quando você está dentro do carro, você usa o in. Então, alguns exemplos aqui em inglês. In a room, dentro do quarto. In a car, dentro do carro. In a pool, dentro da piscina. Usando o exemplo do in numa frase, por exemplo, there is somebody in a room. Tem alguém dentro do quarto. What do you have in your hand? O que você tem na sua mão? Você pode perceber que eu usei o in your hand. O uso do in também você pode usar ele para falar sobre longos períodos. Por exemplo, in September. Pode se referir ao futuro ou passado. In the past, in the future, ou sobre uma época do ano, né? In the winter, in the summer. Então, são esses os exemplos que eu encontrei para exemplificar bem o uso do in. Agora nós vamos falar sobre o uso do on. Então, assim, o uso do on, ele é um pouco mais específico, porque ele passa a ideia de algo que está sobre. Todo mundo aqui vai conhecer essa frase, né? The book is on the table, né? O livro está sobre a mesa. Então, assim, toda vez que você precisar usar o on, você lembra que é algo que está sobre. Por exemplo, on the table, on the floor, on a chair, on the wall, né? Sobre a parede, sobre a cadeira, sobre o chão. Então você inclusive eu acho que é até meio simples de lembrar disso, né? Mas o on, ele também é usado para falar sobre dias e datas. Por exemplo, on Friday, na sexta-feira. On my birthday, no meu aniversário. Ou, por exemplo, on Christmas Day, né, no Natal, no dia do Natal. Então, são esses dois usos comuns do on, quando você precisa falar sobre algo sobre ou algo que é relacionado a um dia ou uma data, né? Então, espero que tenha até ficado claro. Também não é muito difícil essa parte, né? Então, agora eu vou passar para o uso do at. Então, para falar um pouco sobre o at, eu tenho que dizer que ele é usado para falar sobre lugares específicos ou horários específicos. Então, vamos começar por lugares. Por exemplo, se eu estou em casa, né? I am at home. Se eu estou no trabalho, I am at work. Se eu estou na porta, né? I am at the door. Se eu estou no ponto de ônibus, I am at the bus stop. Então, esse é o uso mais comum do at, quando a gente precisa falar sobre lugares. Se eu fizer uma pergunta que vai precisar usar o at, vou dar aqui um exemplo. Where are you? Né, onde você está? Então, a resposta seria I am at
e o lugar que você tá. Então, no caso, eu tô em casa. Então, I am at home. Entenderam? Então é isso. Espero que tenha sido bem explicada essa parte, porque agora eu vou falar sobre o uso do at para horários específicos. Então, quando que eu uso o at para falar de horários, horas do dia? Por exemplo, at 5 a.m., at midnight ou at sunset, né? Que seria sunset é o pôr do sol. Então, vamos colocar isso numa frase. Por exemplo, aqui, se eu perguntar what time do you wake up? Então, que horas que você acorda, né? No caso, eu acordo 5 horas da manhã. Então, eu vou responder I wake up at 5 a.m. Então, eu acordo às 5 da manhã. Aí que a gente lembra do uso do at 5 a.m. ou então at 7 a.m. Então é isso, tá? Só mais uma coisinha pra gente já encerrar esse vídeo. É um pequeno detalhe que eu preciso falar, que são momentos que você não usa nenhuma das preposições. Por exemplo, quando você fala uma frase que nela contém as palavras last, next, every ou this, você não usa nenhuma dessas preposições. Por exemplo, se eu disser uma frase aqui, I'll see you next Friday, eu te vejo na próxima sexta-feira, e não I'll see you on next Friday, porque daí já tá totalmente errada a frase, você não pode usar essa preposição. Outra frase, they got married last March. Eles se casaram no último mês de março. Então você pode perceber que eu não falei in the last March, sim last March. Então você não usa a preposição, tá ok? Bom, gente, então é isso. Eu quero agradecer a todos que têm me acompanhado, a todos que têm assistido meus vídeos. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e tenha ajudado com a dúvida sobre quando e como usar as preposições in, on, at. Inclusive, eu mesma sou uma pessoa que eu tinha muitas dúvidas e que produzindo esse vídeo me ajudou muito e agora eu já sei os momentos que eu vou aplicar essas preposições, tá ok? Então é isso, gente. Thank you guys, thank you so much, and don't forget to subscribe to my channel. Bye!